Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia para quem está assistindo esse programa depois. Nós não estamos ao vivo, tá, pessoal? Estamos gravando. Esse programa vai ao ar dia 10 de novembro, mas ainda assim a gente está aqui com muito amor, muito carinho, compartilhando conhecimento, batendo um papo, resenhando aqui nessa troca no programa Resenha Espírita, no canal Renovando Consciências. É uma alegria ter vocês aqui. Se tiver comentário, pode escrever que eu leio depois. Se tiver pergunta, também. Pergunta para o Nelson, pergunta para o convidado. A gente está aqui para tentar esclarecer, desde que saibamos ajudar também. A ideia é essa, vamos falar sempre de doutrina espírita, de Jesus, nesse grande bate-papo, nessa grande resenha. Nesse programa que já tem algumas dezenas. Quero convidar todos para ir lá no canal do YouTube, Renovando Consciências. Vai lá, tem muito conteúdo, mas vai lá, tem uma playlist, que é o programa Resenha Espírita. Tem muitos programas e também no meu canal, que é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tem lá uma playlist só com os programas já realizados, Resenha Espírita. Convido a todos, diversos temas, muito assunto, muito papo bom, ok? Espero vocês lá. Quero agradecer também os parceiros que retransmitem, estão retransmitindo agora esse programa ao vivo, que é a Rai TV, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, a Casa com o Evangelho e o SEAC também. E, além disso, vai estar também passando aí no meu Facebook e no meu YouTube. Que bom que vocês estão aqui, é uma alegria que vocês estejam conosco, falando desse tema de hoje, que é viver é nossa única escolha, ou melhor, a nossa única opção. Como a gente estava brincando aqui, conversando já, é a escolha escolhida. Não tem muito o que escolher, não, tá? Então vamos entender essa dinâmica melhor, vamos bater um pouco de papo com esse tema tão interessante que toca a vida de todos nós. Toca a vida de todos nós. E a convidada de hoje é a Norma Oliveira, psiquiatra, trabalhadora espírita, palestrante, colaboradora do canal Renovando Consciências também. Tem muito programa. Coloca aí Norma Oliveira ou Norma Alves. Está no card Norma Alves, mas tanto faz. É Oliveira, é Alves. Vocês vão encontrar ela, tem bastante conteúdo. Ela é trabalhadora espírita da palestra no Centro Espírita em Sergipe. Paz e Luz. Sergipe, terra boa. Terra boa. Norma, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Um prazer ter você aqui conosco. O microfone, microfone. Sempre esqueço, viu, gente? Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que irão nos assistir, não é? Participar dessa resenha, como o Nelson colocou, né? E a gente agradece poder estar aqui discutindo uma temática super interessante, né? No momento em que desafios enormes, desafios existenciais estão aí assolando, né, o país da alma humana, e muitas pessoas estão mergulhadas naqueles Ds, né? São tantos Ds, né, que acabam confundindo o sujeito, e nessa confusão, muitas vezes, ele se acha no direito, né, de desistir de viver, né? Então, a gente vive, né, Nelson, no momento da desesperança, do desamparo, do desespero, da desistência, da depressão, haja de, né? Tudo ligado ao nosso neuroticismo, ao pessimismo, à frustração, à dificuldade de lidar, né, com os desafios existenciais. E isso tem desviado o sujeito, o ser humano, do seu verdadeiro propósito, né, do propósito divino, desse caminho de todos nós, que não tem. Também não tem escolha, sabe, gente? O caminho de cada um de nós é a plenitude, o caminho de cada um de nós é sermos um dia um Cristo, alcançarmos a condição que o Cristo alcançou. E ele veio aqui justamente com esse propósito de nos mostrar esse caminho. Só que a gente
aquela história, né? A desconexão entre o que a gente aprende, o que a gente internaliza e o que a gente vivencia, né? E o que a gente exemplifica, né? Então, é uma temática bastante interessante para a gente poder conversar aqui hoje com o Nelson e com vocês também, como o Nelson colocou, o programa está sendo gravado, mas vocês podem deixar aí seus comentários, deixem suas perguntas, deixem suas contribuições, porque na sequência dos programas os assuntos voltam à tona, não é isso, Nelson? Exatamente. Pode ir lá no meu Instagram e colocar alguma pergunta, ou deixa aqui nos comentários também, que a gente resgata depois, quando passar. E 10 de novembro é o dia de hoje que está passando o programa, mas a gente vai lá e tenta trocar aqui uns com os outros. Tá? A ideia sempre aqui é buscar essa troca, esse intercâmbio. Pessoal, somos todos aprendizes, o Nelson é aprendiz, a Norma é aprendiz, vocês, todos nós estamos aqui uns com os outros, nos sustentando, nos auxiliando nessa caminhada, essa grande caminhada que se chama vida. Como nos lembra Emmanuel, né? Emmanuel nos lembra, em uma de suas mensagens, nós somos eternos aprendizes, né? Isso é muito importante, foi bom você pontuar isso, Nelson, porque a gente vê muita gente, assim, hesitante, muita gente inibida com relação a propagar o bem, porque existem diversas formas de se propagar o bem, e uma delas é compartilhando aquilo que se estuda, aquilo que a gente aprende, né? Então, falar, orar, meditar, né? E Emmanuel nos lembra, numa das suas mensagens, que a gente está lá em Caminho, Verdade e Vida. Não lembro agora qual a lição, mas se vocês pegarem aquela coleção que o Saulo César, né, e sua equipe compilou, e tem o Evangelho por Emmanuel, vários, tem o segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, as cartas de Paulo, cartas universais. Então, a gente vai encontrar na quinta lição, lá, né? Ajudemos a vida mental. Ajudemos a vida mental da multidão. E a gente pode ajudar através da oração, através da palavra, através da meditação, através da leitura edificante. Né? A gente compartilhar leituras edificantes, a gente faz muito isso no canal, né, Nelson? Tem vários momentos onde companheiros nossos aqui trazem livros diversos de Emmanuel, de Joana de Ângeles, André Luiz, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Leon Denis, e faz uma leitura compartilhada, onde a gente aproveita e coloca a nossa percepção, mas também fica em aberto para que vocês também coloquem a sua percepção. Isso, gente, todos nós podemos fazer, né? Emmanuel vai lembrar que não espere, sabe, ser um doutor, um ministro, sabe, não. Todos somos eternos aprendizes. E Jesus nos ensinou isso, né? Quando ele, se a gente lembrar, quem foi que ele convocou para trabalhar inicialmente com ele, os 12 discípulos, os 72, os 500 da Galileia, não tinham ali, não se exigiu currículos de letrados, de doutores, não. Pessoas que estavam com o coração aberto para poder compartilhar, para poder trabalhar junto e servir no bem. Isso é importante a gente falar sobre isso também, porque com relação à escolha da vida, né? Uma das coisas que fazem bem à vida é fazer o bem, né, Nelson? Exatamente. Você falou muito de oração, e Norma, esqueci de fazer oração, pessoal. Olha só a falta do hábito. Vamos lá, vamos fazer oração, vamos nos conectar com o alto. É sempre tempo de fazer oração, tá? Dá para fazer, dá sempre para orar mais, em todos os momentos. Então vamos fazer nossa oração agora. Convido a todos, a quem quiser, claro, fechar os olhos comigo. E agradecemos inicialmente a Deus Pai, ao Deus de amor, que nos dá aqui essa vida para vivermos, para experienciarmos, para multiplicarmos e crescermos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, de braços abertos, segurando na nossa mão, sendo nosso exemplo, nos guiando, nos mostrando, sendo nosso modelo, nos convidando a caminhar com Ele. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, Renovando Consciência, que nos abraçam em momentos como esse,
onde refletimos um pouco mais nos ensinamentos do Mestre Jesus. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início, ou melhor, dar continuidade nesse programa, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, pessoal, que bom que a gente teve tempo aqui de fazer oração. Mesmo na correria, a gente dá uma paradinha, isso é muito bom para a gente praticar, colocar na nossa vida, como a Norma falou, a importância que Emmanuel ressalta da oração, da conexão com o alto, e esse convite. A Norma falou aqui, vou puxar um gancho aqui, Norma, você falou sobre escolha e falou sobre espera. Olha que interessante, muitos de nós, vê se alguém se identifica com o que eu vou falar aqui, é assim, vai chegar o momento, naquele momento tal, lá na frente, lá naquele dia tal, de repente, talvez depois que eu me aposentar, ou aqui em Portugal fala reformar, depois que eu me reformar, aí vai chegar aquela hora que eu vou poder fazer. Ou num dia que eu tiver qualificado, ou num dia que eu tiver o tal título, esperando sempre, projetando lá para frente, algo que a gente pode fazer hoje. A escolha que a Norma coloca aqui, essa escolha da ação, independente, dá sempre para amar, pessoal, dá sempre para trabalhar na caridade, dá sempre para aprender, através do contato com o próximo, desse auxílio e desse entendimento de o que nós estamos aqui fazendo nessa vida. Essa é a pergunta que fica aqui. Como essa grande escolha, viver a vida. Dá para viver de diversas formas. Mas como é que nós estamos vivendo a nossa vida? E questionem vocês. A busca aqui sempre não é para a gente sair da teoria. É claro, pegar conceitos através de discussões, conversas, bate-papos como esse, mas sabe para quê? Para tocar aqui o nosso coração, a nossa vida. Para de algum momento falar assim, é verdade, a Norma falou uma coisa, eu gostei daquilo que a Norma falou. E aí durante a semana, aí na terça, quarta, quinta-feira, vou lembrar lá da Norma, do Nelson, que me disse uma coisinha e tocou aqui dentro. E esse o tocar que vai nos levar numa direção melhor daquilo que nós estamos hoje. Um caminho melhor, o caminho do Cristo, o caminho do amor. Esse é o nosso grande desafio. Norma, passo a palavra para você. Pois é, um grande desafio, né? No instante da sociedade terrena, né? E, inclusive, o que nos levou a escolher, né, esse tema para nós trabalharmos, né, agora, mas nessa questão a gente trabalha com a temporalidade, né? Vocês vão estar assistindo no dia 10 de novembro, não é isso? 10 de novembro. 10 de novembro, né? Isso não importa, até porque essa questão continua sendo atual e é uma questão necessária para ser refletida todos os dias. Todos os dias, embora estejamos, nesse instante que nós estamos gravando, nós estamos em setembro. Setembro, que agora está com várias cores, né? Mas durante muito tempo, setembro amarelo, mas tem setembro dourado, tem outras cores aí que eu não estou sintonizada com, como é que se diz, com o propósito, né? Mas assim, lembro bem do setembro amarelo, porque está muito ligado à minha área da psiquiatria, a questão da saúde mental, e que diz respeito à questão da valorização da vida, né? Foi o que nos motivou, inclusive, a escolha dessa temática. Que, ao mesmo tempo, tipo assim, o mês de setembro é um mês que nos convida a reflexões, mas que a gente tenha atitudes saneadoras todos os meses e todos os dias da existência, né? Que não fique no mês de setembro. Então, é interessante que esse programa, achei ótimo, sabe, Nelson, que ele vai ao ar justamente em novembro, no dia 10 de novembro, né? Embora a gente esteja gravando em setembro. Porque setembro, para aqueles que não sabem ainda, mas tem sido muito divulgado no Brasil, é um mês dedicado à campanha na prevenção, no sentido que as pessoas valorizem a vida e digam sim à vida e queiram permanecer aqui na condição de seres encarnados, né? Por quê? Nos momentos de desespero, de desesperança, de desamparo,
de rigidez mental, né? De desapontamento. Olha mais um D, desapontamento. Olha outro D, desengano. Olha outro D, desilusão. Haja D. Eu queria fazer uma listagem desses Ds todos, né? Que acabam gerando conflitos, né, existenciais maiores, a ponto da pessoa, de repente, elas perderem o sabor da vida, sabe? Perdem o sabor. Elas começam a achar que a vida não tem sentido, começam a se depararem com um vazio existencial, com uma dor profunda na alma, né? Eu ouço de colegas da saúde, gente. Colegas médicos, inclusive. Inclusive, não. Isso é uma coisa séria, porque é uma profissão onde se cuida do outro e muitos, o índice de desistência de permanecer aqui é muito alto. É uma das profissões que mais desistem de continuar aqui encarnados, né? Eu não vou dizer desistir de viver, embora seja um hábito, né, que a gente tenha, seja um termo que cabe bem em outros meios, mas que não cabe no nosso meio espírita, né? Mas a gente diz pela força do hábito, desistir de viver, Deus não nos deu essa condição, não nos deu esse direito. Porque a vida, em qualquer circunstância, ela continua, né? E eu sempre digo para as pessoas que chegam para mim dizendo, doutor, é o fim, não tenho mais nada que fazer aqui. Eu vou acabar com a minha vida. Eu digo, lê do engano. Sinto muito. Mas eu preciso lhe dizer que você está prestes a cometer um grande engano. E esse engano, né, que você está prestes a cometer, muitas pessoas que lhe antecederam com essa atitude extrema, voltam e pedem para que a gente conte sobre essa grande desilusão. A pessoa está desiludido aqui no plano terreno por alguma coisa que não está correspondendo às suas expectativas, por uma grande decepção, né, uma grande desilusão, e de repente ela comete algo que vai desiludi-la mais ainda. Né? Ah, doutora, mas eu não estou entendendo, não é tal? Digo, você vai entender sim. A partir do momento em que você vai destruir apenas o seu corpo e não a sua vida, e você vai continuar mais vivo do que nunca, por incrível que pareça, mais vivo do que nunca. Porque esse nosso corpo nos informam, aqueles que partiram, nos informam os nossos amigos espirituais, ele ainda funciona como uma espécie de abafador. Você imagina assim, você está numa região de geleira, com capote e sem capote. Essa é a diferença. O frio é o mesmo, mas com o capote você vai sentir frio, mas tem uma proteção. E você, sem o capote, você vai estar lá sentindo frio ali, mesmo cru, né? De doer os ossos, né? Essa é a descrição que os nossos amigos, eu digo que eles são amigos porque eles voltam para nos contar e pedir que a gente repasse essas informações para que as pessoas não cometam as mesmas besteiras que eles cometeram, porque depois eles vão descobrir que cometeram uma grande besteira. Né? Então, uma coisa que Kardec, né, está na codificação, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Né? No livro Missionários da Luz, no prefácio, Emmanuel vai colocar sobre o Espiritismo como esse movimento libertador de consciências. Olha, gente, eu sei que para irmãos nossos que não comungam a nossa crença, a nossa filosofia,
nossa religião, pode até achar que nós somos pretensiosos, utopistas, delirantes. Mas a gente que estuda, que reflete, que procura trazer para a nossa experiência de vida esses conhecimentos que nos são ofertados, presenteados, né, pelos nossos amigos espirituais. A gente tem muito claramente que realmente o Espiritismo liberta consciências. E a gente vê isso na prática, sabe? A gente vê isso na prática quando as pessoas, poxa, abriam um portal na minha vida. Realmente é muito diferente. Saber que isso existe aumentou a minha consciência, aumentou a minha responsabilidade. Claro que tem alguns que vão questionar para a gente, mas isso é uma crença, eu não acredito nisso, mas tudo tem o seu tempo, né? E a gente não está aqui para discutir crenças ou não, fazer proselitismo, mas a gente poder passar as informações que beneficiam a gente. Né? Como que as pessoas vão receber, cada um no seu tempo, na sua condição de percepção, na sua capacidade de assimilar, de aprender. Né? Do mesmo jeito que eu e Nelson, nós estamos aqui hoje, a gente tem uma forma de perceber as coisas, e daqui a alguns anos a gente vai ter uma percepção mais apurada, né, Nelson? Mais ampliada, né? Porque a nossa forma de perceber as coisas, ela tem os limites também dos nossos impasses evolutivos, né? Nossas dificuldades evolutivas. Mas nessa coisa, nessa questão da valorização da vida, por que a gente tem a preocupação, né, de refletir sobre essa temática? Vocês imaginem, eu sei que estão existindo muitas coisas terríveis, né? É inconcebível que em pleno século XXI, né, já avançado, que grandes nações estejam aí destruindo vidas através das guerras. Né, coisas ainda espiritualmente bastante primitivas. Né? É difícil lidar com isso para todos nós. Né? É difícil lidar com tanta tecnologia, a gente saber que o nosso planeta é rico, é abundante, e que Deus, né, não colocou a gente aqui para viver na falta, né? Mas que o próprio homem, ele acaba gerando sofrimentos desnecessários, e a gente vive num planeta onde as desigualdades são exorbitantes, e vê pessoas acumulando tantas coisas que não sabem nem para quê, nem por quê, né? E vê outras faltando o básico para sobreviver. A gente vive num planeta ainda onde é assustador assistir o jornal, como a gente assiste essa semana, e ver, né? Tem pessoas que estão ateando fogo no nosso país, literalmente, gente. Botando fogo conscientemente, não é inconsciente, não. Tem inconsciente? É eu, por exemplo, tenho o vício de fumar e esqueço e deixo cair uma ponta de cigarro. E precisamos estar vigilantes, aqueles que fumam, aqueles que têm hábitos, né, destrutivos, precisam tomar consciência dos seus atos. É aquele agricultor pequeno que acha que tem que tocar fogo para poder, como é que se diz, colocar uma nova plantação, limpar o terreno, que ainda está precisando ser educado, né? Esses são inconscientes, mas tem gente, literalmente, a Polícia Federal está investigando e está comprovando, né? Tem gente propositadamente tocando fogo no país, gente. Eu não pensei que esse tipo de coisa ainda fosse acontecer, né? Mas ainda acontece. Isso é realmente bárbaro. Não tem outra palavra, né? Não tem outra palavra. Mas Jesus disse, né? O escândalo é necessário, há de quem vê o escândalo. Jesus disse, bem-aventurados que sofrem, que choram.
Bem-aventurados que foram perseguidos por minha causa, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os justos. Vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, eu vos aliviarei. Tendes bom ânimo. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, não lhes falta alimento. Olhai os lírios do campo, crescem, não tecem, nem fiam, não lhes falta. Nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu com deles. Né? Jesus não disse isso para a gente à toa, gente. Jesus estava nos dando diretrizes para o bom existir. Para a gente aprender, saber como viver, como degustar a vida, aproveitando o grande talismã divino, o talismã do tempo, que inclusive é um título de uma das lições que está lá no livro Jesus no Lar, que é um livro belíssimo. Traz vários ensinamentos, inclusive para o dia a dia, para o nosso cotidiano, para os desafios existenciais. Por quê? Porque lá na casa de Simão Pedro, as pessoas em volta de Jesus, familiares, amigos, sempre levavam questões existenciais com relação ao existir. E ele, como o terapeuta dos terapeutas, o psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras, psicanalista dos psicanalistas, então, gente, é a nossa referência, né, Nelson? É a nossa referência. Exatamente. E elas fazem perguntas básicas, né? Básicas do dia a dia. Por exemplo, Senhor, como lidar com as pessoas difíceis na família? Quem não encontra? Só que não tem família. Está lá no livro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Parentela corporal e espiritual. Estou falando isso porque muita gente começa as suas crianças feridas que levam para as suas vidas adultas e quando chegam os desafios elas não têm forças para superar porque elas ficaram congeladas nas dores da infância, nas dores da adolescência. Desculpa. E aí elas não têm resiliência para lidar com os desafios existenciais. E aí culpam as suas famílias. Mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meus irmãos foi assim. A gente lembra com isso, né, Nelson? O diálogo de Jesus no capítulo Bom Ânimo, lá no livro Boa Nova, a lição número 8. Bartolomeu. É muito interessante. A conversa de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu, um dos grandes trabalhadores de Jesus. Sabe aquele papa toda hora, né? Que estava ali, braço direito dele. Mas era uma pessoa triste. Era uma pessoa cabisbaixa, carrancuda, não se relacionava bem com outras pessoas, nem com os próprios companheiros. Jesus observava tudo. Aproveita um dia que estava só os dois e começa a conversar com ele. E pede que ele desabafe. E Bartolomeu começa a tecer o rosário de sofrimentos que a vida dele tinha. A mãe tinha desencarnado recente, era o único apoio que ele tinha perdido esse apoio. O pai e os irmãos chamavam ele de vagabundo. Ele tinha que estar trabalhando mais. Ele trabalhava, mas seguia Jesus, fazia parte. Né? A gente vê que os que seguiam Jesus, eles trabalhavam. Eles não ficaram na ociosidade, só ali parados, não. Eles trabalhavam. Pedro, o pescador, todos ali trabalhavam. Né? E aí, né, o Bartolomeu, quando chegava em casa, já encontrava os irmãos e o pai de cara feia. Porque sabia que ele não tinha só trabalhado para colocar alimento em casa, colocar o dinheiro em casa, né? Achava que ele tinha que dar mais, que ele estava gastando tempo ouvindo aquele nazareno, né? Então ele se sentia incompreendido, se sentia humilhado, se sentia rejeitado.
E quantas pessoas nos procuram no dia a dia justamente com essas queixas? A ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da rejeição, a ferida de se sentir incapaz. E elas ficam amarguradas nessa energia que baixa a nossa vibração. Baixa. E quanto mais a gente fica nessa frequência, mais a gente se distancia daquilo que Jesus nos convidou a cultivar, que são os bens imorredouros. O bem morredouro da gratidão, da gente valorizar, agradecer cada instante, por mais difícil que seja. Não agradecer só pelas coisas boas. Tem gente que nem agradece pelas coisas boas, né? Mas se já agradecer, já é alguma coisa. Mas não é só agradecer pelas coisas boas, é agradecer por cada momento que a gente está experienciando. Por mais doloroso que seja, por mais desafiador, difícil, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de resistência, de resiliência, de amadurecimento. É uma oportunidade de fazer o bem. São várias oportunidades que a gente tem ao nosso alcance. Mas aí o que a gente faz? Quando a dor vem, quando a frustração vem, quando o desafio vem, principalmente se a gente já tem uma religião, aí a gente acha que a gente é merecedor de uma coisinha melhor, né? Ah, por que comigo? Fulano vive aí fazendo o mal, vive aí pintando e bordando, eu que procuro fazer o bem, que procuro ter a minha vida certinha, que ajuda o fulano, cicrano, a gente vai trazer todo o nosso currículo, no currículo, né? E estou passando por isso. Eu acho que Deus esqueceu de mim, que a gente que diz. E em várias religiões, inclusive na nossa, né, Nelson? No Espiritismo. A gente, inclusive, depois de estudar muito o Espiritismo, de trabalhar muito na casa espírita, de fazer muitas obras de caridade, aí se frustra, porque o Espiritismo não está correspondendo às suas expectativas, aí abandona, eu vou para outro lugar, porque outro lugar me promete isso, me promete aquilo, e tal. A gente vê isso todos os dias, né? Porque realmente a gente tem a dificuldade de internalizar o conhecimento atrelado ao amor, que é a sabedoria. A gente atrela conhecimento, mas não sabedoria, que é diferente. Emmanuel vai lembrar lá. Livro Libertação, trazendo o seu prefácio a história do peixinho vermelho. A lenda do peixinho vermelho, que é linda demais. Esse peixinho vermelho representa, aquele grupo ali representa a humanidade, né? Todos nós. Existem aqueles que, diante dos desafios, diante das dificuldades, vão buscar um caminho, uma solução. E são movidos pelo otimismo, pela esperança, pela fé, que é o que o peixinho vermelho faz. Vão ficar curioso, não vai dar para contar toda a lenda aqui, fica para vocês lerem lá o prefácio do livro Libertação, né, Nelson? E existem aqueles que se comportam como os companheiros do peixinho. Estão lá no lugar fechado, não vê outra saída, acham que a vida é comer, beber, dormir e repousar, né? E pronto. E não querem novas oportunidades, não querem dificuldades, enfrentar dificuldades, querem só facilidades. E ainda condenam, como o peixinho foi condenado e foi expulso, aqueles que têm uma visão diferente. Na vida acontece isso também.
E muitas vezes tem pessoas que no lugar do peixinho vermelho, quando não se sente compreendido, o peixinho vermelho foi incompreendido, foi taxado como louco, foi ridicularizado, sofreu bullying, que hoje é um dos motivos de desistência de estar aqui. Ah, sofreu bullying. Uma das causas, né, cogitadas, tá? E a gente sabe que um ser despreparado, um ser vulnerável, um espírito que não traga na sua individualidade. Por que eu digo isso? Porque, gente, nós não somos produto dos nossos pais. Nós não somos produto do nosso meio. Nós escolhemos ficar submetidos. Nós escolhemos ser passivos ou ativos, a depender da nossa vulnerabilidade. Então, tem pessoas que são tão vulneráveis que elas são sugestionáveis por qualquer coisa. Não conseguem pensar, não conseguem discernir. Estão no lugar e vê uma multidão, elas vão lá. Ficam dizendo que é isso assim. É isso mesmo. E outras não. O que é que está acontecendo? Deixa eu ver o que está acontecendo. Aconteceu isso, mas como? Tal. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu posso ajudar. Diferente. Ah, eu não posso ajudar. Isso não tem a ver comigo. Se eu for me meter lá, eu vou entrar no rodo e tudo. A pessoa está discernindo, está analisando, está escolhendo. Tem outras que não. Elas vão na onda, né? Então, tem seres que já reencarnam nessas condições, já trazem vulnerabilidades de existências passadas. Chegam aqui, encontram um meio, o meio familiar, que é super importante, que pode ser facilitador no sentido da pessoa colocar em ação o seu propósito de vida, ou pode ser dificultador. Pode ajudar aquela pessoa a resvalar mais ainda nos vales das sombras. É a responsabilidade da família. Mas nós somos seres de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E por mais que eu tenha nascido num ambiente tóxico, num ambiente abusivo, que hoje se fala muito de relacionamentos abusivos. E quando se fala assim somente o foco nas mulheres, né? Com seus cônjuges. Mas os relacionamentos abusivos, gente, a mulher, o homem, porque não tem relacionamento abusivo só da mulher ser abusada, não. Tem homens também que são abusados. Na clínica eu pego muito, gente. Só que os homens aprenderam a calar, foram intimados, né, Nelson? No Brasil, não sei como é que é, mas aqui no Brasil eles foram intimados. Desde criança, homem não chora, né? Homem que é homem, não pode estar demonstrando o que sente, essa coisa toda. E a gente sabe que tem homens que foram abusados de diversas formas. E que, por serem assim, atraem também mulheres abusadoras. É uma questão que eu levanto aqui, viu, gente? A questão do abuso não está no gênero em si. Claro que a mulher se tornou o ser mais vulnerável, tem toda uma cultura, toda uma história, que inclusive quem veio desconstruir isso, quem veio dar voz às mulheres, quem veio empoderar a mulher foi Jesus Cristo, né? Foi Jesus quem empoderou as mulheres, dando voz a Madalena, dando voz à mulher samaritana, né? Dando voz à mulher adúltera, né? Foi Jesus quem empoderou. Dando espaço para as mulheres fazerem parte do seu ministério, embora isso ficasse um pano de fundo, mas a gente sabe que as mulheres tiveram uma importância muito grande no ministério de Jesus, né? Mas o que é certo é que, voltando, que uma coisa puxa a outra, os relacionamentos abusivos muitas vezes começam, já que não é na fase adulta, não.
Não é quando a pessoa casa, não. Não é quando a pessoa namora, não. Começa na infância. Os bullies começam também na infância, canso de ver. Um dia desse eu me deparei com a situação. A mãe fez uma promessa para a criança pagar, colocando a criança numa condição que, na sociedade que a gente vive, a criança fatalmente ia ser ridicularizada. Mas eu fiz essa promessa. Eu digo, quer dizer que a senhora faz uma promessa para seu filho pagar. A senhora é quem tem que pagar a promessa e não seu filho. Mas cada um tem a sua forma de gerenciar a sua vida, né? A gente tenta orientar, né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, é que as pesquisas mostram que crianças, adolescentes, propensos a desistirem da vida, na cabeça deles, eles estão desistindo da vida, né? Embora a gente não possa desistir. Mas a gente vai encontrar lá, nos relatos científicos, né? Desistindo da vida. A gente não vai encontrar interrompendo a sua existência carnal. Não vai encontrar isso ainda não, né, Nelson? O que você observa? Crianças e adolescentes cujas mães, durante a gravidez, passaram por dificuldades, seja no campo biológico, ficaram doentes, gravidez de risco, seja no campo emocional, violentadas pelas suas famílias, fisicamente ou emocionalmente, violentadas pela família ou pelos cônjuges, porque às vezes tem famílias que violentam, né? Quantas meninas foram obrigadas, por exemplo, a abortar? Os pais obrigaram a abortar porque aquele filho não era bem-vindo e ele era dependente dos pais, engravidaram na adolescência. Existem muitos casos ainda com relação a isso. E muitas não foram obrigadas a abortar, mas sobreviveram sob a forma de injúrias, sob a forma de pressões psicológicas. Muitas foram jogadas nas ruas. Muitas não viram outras possibilidades se encontrar o caminho da prostituição. E por aí vai, né? Crianças que nasceram nesses ambientes psicológicos. Que Moreno, Jacó Levi Moreno, pai do psicodrama, vai falar sobre a matriz de identidade que se relaciona ao ambiente físico e psíquico que o ser se insere no processo do nascimento. E que essa matriz de identidade, o nome já está dizendo, matriz de identidade, vai ser super importante na construção do psiquismo do sujeito que está chegando. Então, se essa matriz é tóxica, se essa matriz é abusiva, isso já está dando material psíquico, material energético para a formação psicológica do ser que está chegando. E a gente se depara já com crianças inseguras, amedrontadas, retraídas, fóbicas, com diversos transtornos que se iniciam na infância, cheios de conflitos que vão para a vida adulta, e quando vem os enfrentamentos necessários na vida adulta, elas estão esburacadas emocionalmente. Não tem base, não tem chão, não tem raiz, não tem grounding, um termo que a gente utiliza, sabe? Enraizamento, você está ancorado para você poder enfrentar os desafios do cotidiano. E muitos, quando vem o desafio, acaba recorrendo ao suicídio. Esses são os fatores de quando o sujeito está chegando. Fatores perinatais, fatores que acontecem na infância,
A gente está vendo um boom de crianças com diversos transtornos. Um boom, né? Tá aí. E eu tenho cuidado, quando me chega, eu tenho cuidado de verificar as condições que essa criança nascer. Gente, o que eu estou me deparando de filhos de mães drogadictas, de pais drogadictos, sabe? De filhos de mães do WhatsApp, tô dando mama, mas eu tô assim, a criança tá aqui e eu tô aqui, ó. A criança tá no peito e eu tô aqui no WhatsApp. Tenho observado muito. Falta de contato, falta de interação. Então, são vários fatores que a gente fica tentando entender. Claro, tem os fatores do passado. Tem os espíritos que estão voltando como oportunidade de resgate, que estão pedindo uma chance de sobrevivência. Olha, você vai nessa condição. Tem vários fatores aí envolvidos. A gente tem que analisar tudo. Porque tanto com relação às questões orgânicas como às questões mentais, é consenso das ciências psíquicas, das ciências médicas, que os fatores envolvidos são multidimensionais, não é uma coisa só. São vários fatores, né? E o que a gente percebe? Que ao longo da vida, chega na adolescência, a fase em que... Eu esqueci o nome dele agora, gente. Eu gosto muito dele também. Psicodramatista, talvez não se lembre. Se lembrar depois eu falo. Mas ele fala de um segundo... A adolescência como se fosse um segundo parto. Uma segunda chance que os pais têm. Aquele espírito que estava ali numa condição em que o seu corpo não permitia a expressão da individualidade, com a efervescência dos hormônios, com a maturação dos órgãos físicos. Então, permitem que ele já expresse coisas que ele traz do seu passado. E que muitas vezes assustam os pais. Poxa, meu filho é tão assim, ele é tão dócil, ele é tão não sei o que lá, tão obediente, e agora está voluntarioso, agora está se opondo a tudo. E aí começa a descrever todas essas mudanças de comportamento. Na verdade, está emergindo ali a individualidade do sujeito que não estava podendo se expressar na sua estrutura orgânica anterior, né? É uma fase difícil para quem cuida, para os pais, para os professores. É uma fase difícil também para quem está nesse ciclo da vida. O ciclo da juventude, o ciclo da adolescência, né? É um conflito, a pessoa muitas vezes não encontra um lugar no mundo, né? A gente vê até na própria medicina. Tem a especialidade da pediatria, tem a especialidade do adulto, tem a especialidade da geriatria. O adolescente eu não vejo. Tem alguns grupos se preocupando com a medicina do adolescente, né? Mas não vejo nem como uma especialidade médica que você vai lá, vai fazer uma especialização, vai fazer o concurso, vai ser especialista no adolescente. Eu não vejo isso. Eles ficam sem... Chega na pediatria, o pediatra cuida até os 13 anos, o psiquiatra até os 18 anos. Até nisso é confuso, viu? Qual o lugar deles? A confusão. Nessa fase difícil, muitos têm dificuldade de adaptação e não encontram um meio familiar com maturidade para acolher, para dar sustentabilidade emocional. Para dizer, olha, agora você está começando a nova fase, você vai começar a tomar consciência do que você veio fazer aqui nesse mundo. Você tem um propósito maior, né? Não. Muitas vezes é o contrário. Ocorre uma sabotagem, né? Muitas vezes os pais não percebem que eles estão sabotando a tarefa de vida do seu filho, sabotando o seu propósito espiritual.
Aquela alma veio para ser um professor, ser um educador. Mas eu, na minha vaidade, eu quero que o meu filho seja... O que é valorizado socialmente? Tem que ser um doutor, um advogado, um empresário. Não, professor, você vai ser professor? No Brasil, quando o professor não ganha nem o suficiente para viver? Mas eu quero ser professor. Não, eu não gastei escola para isso. Não sacrifiquei meus anos pagando caro escola para você ser um professor. Muitos se deparam com isso. E se for um artista, querer ser artista, piorou ainda, né, gente? Aí você frustra aquela alma. Se não é um espírito, tem aqueles espíritos que eles se impõem, enfrentam. Eu vou ser isso e está acabado, mesmo que sejam escorraçados. Eu já vi gente ser escorraçada. Nasceu de uma família abastada e o propósito dos pais era que ele continuasse os negócios da família. Mas ele escolheu estudar. Estudar não era uma coisa valorizada, sabe? O negócio é ganhar dinheiro, né? Muito dinheiro. Ser dono disso e daquilo, eu não vou dizer de quê, porque senão eu vou denunciar, né? E aí, a pessoa escolheu estudar. E como ela escolheu estudar, ela foi deserdada. Pessoa conhecida minha. Porque escolheu estudar, gente. Então, você vê que, dependendo do ambiente que a pessoa se insere, ela pode encontrar um grupo familiar que favoreça ou que dificulte a vida dela. Se ela não tem resiliência psicológica, se ela não traz e tem dificuldade de desenvolver, ela pode, de repente, ir definhando, entrando naquele processo de astenia, começando a ter aquelas crises de humor deprimido, angústia, ansiedade, apatia, anedonia, falta de prazer pela vida, achar que as coisas não têm propósito, que as coisas não têm sentido. Isso pode ir se agravando e chegar ao ato extremo do suicídio. E nesse ato extremo, a pessoa ela está numa dor insuportável. Vale lembrar que a grande maioria delas, elas não querem acabar com a vida, entre aspas. Elas querem acabar com a sua dor. A dor existencial, a dor emocional, que está insuportável de lidar. Infelizmente, nós estamos num momento da sociedade onde as pessoas estão tomando consciência da necessidade de dar suporte umas às outras. Porque antes, pessoas que agiam assim eram condenadas. Não tinham nem direito a enterro. Não recebiam o perdão, né, dos padres, né, das igrejas. Ficavam, como é que se diz aí, ao abandono, espiritualmente falando, né? Até nas questões legais, né? Também tem intervenção nisso, nas questões jurídicas. A família não tem direito a isso ou aquilo. Hoje a consciência social é outra. Consciência essa que, por exemplo, começou um determinado dia, não lembro aqui a data, não estou boa de datas, viu, Nelson? Mas um jovem, no dia 10 de setembro, lá se vão alguns anos, lá nos Estados Unidos. Ninguém percebia que ele não estava de bem com a vida. E ele pintou o seu carro, um Mustang amarelo. Todo mundo pensava que quando ele pintasse o seu carro, o carro estava lá, novo e tudo mais, né? Ele ia sair por aí, curtindo, passeando, como qualquer jovem faz. Não. Ele, depois que o carro estava lá, belo, apresentável, ele se matou.
Isso assustou os amigos, a família, a sociedade. Por quê? Porque ele não dava sinais. E o pessoal começou a sentir, mas como? Eu convivia com ele. E eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Gerou uma comoção geral entre os familiares e amigos. E decidiram fazer algo para que outras pessoas não passassem pela mesma coisa. Que eles exercitassem, escutar a dor do outro, perceber, quando muitas vezes nós estamos utilizando socialmente uma máscara, um sorriso, estamos postando nas mídias sociais que estamos felizes, vendendo felicidade. E no outro dia a sociedade se assusta porque aquela pessoa partiu de forma estranha, esquisita. Como? Estava tão feliz, né? Vendia felicidade, muita gente ali invejando, desejando estar no lugar daquela pessoa. Canso de receber pessoas na clínica que entram em depressão frustradas porque olham lá nas mídias e vê pessoas sorridentes, esbanjando, né, tal, idolatradas, e elas não têm aquilo. E a gente procura trazer a pessoa para a realidade. E você está vendo que está sendo externada. Você não está vendo o interior dessa pessoa. Nem sempre o exterior corresponde ao interior. E a gente sabe isso até na realidade, questão, a realidade espiritual, nosso perispírito. Eu e o Nelson aqui estamos com essa forma física. Para alguns agradável, para outros não. Alguns vão dizer que a gente é lindo, não é isso, Nelson? Alguns vão dizer que a gente é feio. Não importa. O que interessa é que quando a gente desencarnar, não vai ser essa forma aqui que a gente vai. Se não corresponder à nossa condição espiritual, a gente pode aparecer como muitos espíritos aparecem. Tem um fenômeno chamado licantropia. A pessoa tem uma forma de lobo, de cachorro. Olha que eu gosto muito dos cachorros, gente. Tenho saudade de alguns cachorros que já partiram, fizeram parte da minha vida. Falando dos cachorros, animais mesmo, viu, gente? Os pets, viu? Bom que se frise, né, Nelson? Né? Da hoje eu comentava, né? Meu filho, ele tem lá, eu digo, preciso ir em Buenos Aires o mais breve possível, porque o Golden que meu filho tem é emocionante, sabe, Nelson? Quando eu vou lá, no dia da minha, porque eu vou embora, que eu venho embora, eles ficam no quarto, não saem para não se despedir de mim, né? Tanto uma relação assim, eu digo, meu Deus, ele já tem alguns anos. Se eu não tiver cuidado, eu não vou ver mais. Wei, chama, o nome dele é Wei, né? Então, assim, mas voltando à questão da licantropia, as pessoas tomam formas animalescas, os seus perispíritos tomam formas animalescas. E muitas vezes estão aqui externando formas invejáveis, né? E aí, retomando a questão, né, das pessoas que se frustram pelo fato da gente muitas vezes viver num mundo de aparências, como no caso do jovem, a sociedade da época ficou estarrecida porque ele não demonstrava que não estava bem. Como a gente perceber quando uma pessoa que está irradiando um sorriso, está ali com aparência supostamente agradável, mas dentro ela está em frangalhos. Ela está ali por dentro se cortando de dor. A partir daí surgiu essa campanha, Setembro Amarelo. Amarelo, lembrando a cor do sol. No mês do Brasil da primavera, 21 de setembro, daqui a pouco, né?
dá início à primavera. Esperança, flores, né? Vida, amarelo, por coincidência, a palavra no nosso português tem duas palavrinhas importantes: amar, elo, né? União, amor. Então, eles foram felizes em escolherem esse mês. O dia 10 de setembro, porque foi o dia que o jovem, né, cometeu o ato. E sabe o que eles fizeram, gente? Escreveram mensagens otimistas em cartõezinhos amarelos. E descobriram, colocaram pelas praças, nas portas de edifício, nas pontes, que as pessoas gostam de ir para as pontes, né? E colocavam o telefone. Se estiver passando por alguma dor, por alguma dificuldade, ligue para mim. Eles se surpreenderam com o sucesso da campanha, porque muitas pessoas ligaram. E muitas pessoas conversaram. E muitas pessoas externaram o seu sofrimento, externaram a sua dor. E muitas pessoas depois deram a devolutiva. Eu, nesse dia, eu ia desistir de viver. Mas depois que conversei com você, eu estou encontrando forças para continuar minha vida. E aí a campanha se propagou. Começou lá nos Estados Unidos. No Brasil, essa campanha foi abraçada em 2014, juntamente com o CVV, Centro de Valorização da Vida, que continua um trabalho belíssimo até hoje. Eu aproveito para dizer o número aqui que eu adoro divulgar, 188, porque eles funcionam 24 horas, a qualquer momento que você ou alguém estiver passando por uma dor e precisa de alguém para lhe escutar, ou esteja se sentindo sem esperança e acha que a vida não tem jeito, pode ligar para o 188. E você vai encontrar do outro lado alguém capacitado, preparado, que além do coração, da abertura, do amor que eles têm, eu digo porque, como eu faço parte da Associação Sergipana de Psiquiatria, que é uma instituição ligada à ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, nós já tivemos a oportunidade de, as duas instituições, a Associação de Psiquiatria com o CVV, de promoverem cursos de capacitação para a pessoa ser voluntária do CVV. Então, não é um trabalho assim de qualquer jeito, sabe? É um trabalho sério, que a pessoa entra com o desejo de ajudar, com a boa vontade, mas com o compromisso, com a responsabilidade de se preparar, de se capacitar. É importante que se capacite, é importante que se prepare espiritualmente falando, porque você vai ouvir dores atrozes, vai ouvir as coisas mais diversas possíveis. Se você não estiver preparado, o trabalhador voluntário, ele pode misturar, né, as coisas, não saber lidar. Então, existe uma capacitação, existe uma preparação para isso. Existe uma continuidade, né, do trabalho nesse sentido de cada vez mais as pessoas se sentirem mais em condições, mais habilitadas de poder ajudar ao outro. O trabalho voluntário, gente, é um trabalho sério, as pessoas se preparam, sabe? É uma coisa que exige responsabilidade, compromisso, né? Então, foi assim que a campanha se propagou. E aí, a doutrina espírita, esse movimento libertador, vem
aprofundar mais ainda a capacidade de ajudar quando traz mais esclarecimentos ainda, porque Kardec nos deixou escrito: o véu se ergue à medida que o homem se depura. Jesus, antes de Kardec, disse, né, que ele ia, mas nos enviaria o Consolador e que a gente teria acesso a mais coisas quando a gente tivesse condições. Ele não podia dizer tudo naquela época. A gente não tinha capacidade de assimilar tudo, de ver, a gente não tem. Até hoje a gente vai assimilando as coisas aos poucos, né? E a doutrina, como esse movimento consolador, libertador, ela vem justamente nos convidar a refletir sobre essa questão. A vida é um presente que Deus nos deu e que vale a pena a gente celebrar a cada momento. E Deus, gente, nos deu esse presente sem direito a devolução, não foi, Nelson? Sem direito a retorno, com certeza. E sem direito a repasse, reparem. Porque às vezes a pessoa ganha um presente e aí chega assim, não, eu vou dar uma coisa de mim para o outro, né? Ou então não vai ter utilidade, então tá. Não, a gente não pode passar a nossa vida adiante. A vida é nossa e está acabada. A gente não pode viver a vida do outro. Tem muita gente que quer viver a vida do outro. E nem o outro vai viver a nossa vida. Não tem retorno. Tanto que até no caminho evolutivo a gente só caminha para frente. Pode até ficar parado, como diz a música, à beira do caminho. Tem uma música lá, né? Que eu não lembro agora qual é. E aqui, né? Parada à beira do caminho, né? Tal. Mas para trás a gente não volta. Aí que Deus vem. nos deu, né? Essa determinação de que você até pode ficar parado o tempo que você quiser. Entre aspas, porque quando a gente para muito tempo, nosso livre-arbítrio é recenseado. E aí vem os aguilhões para fazer com que a gente saia do lugar, né? Quando a água bate. Só pode seguir em frente. Mas, Nelson, acho que eu falei demais, né? Não, tá ótimo. Tanta reflexão, Norma. Você foi engatilhando uma coisa na outra, construindo um raciocínio. Tanta coisa aqui que eu anotei. Eu vou puxar pelo final agora que você trouxe o diferencial da doutrina espírita. A doutrina espírita que explica com essa condição que nós temos hoje. Lembremos, lá da época do Cristo, nem Nicodemos, o doutor de lei, o sábio, aquele que entendia, um grande diferencial, digamos assim, conseguiu compreender Jesus, e hoje nós temos um pouquinho mais de capacidade, não muita, tá, gente? Ainda estamos engatinhando aqui, batendo cabeça na parede, às vezes, para entender Jesus. Às vezes a gente até entende, mas para vivenciar, aí o segundo passo é mais difícil ainda. Então, vamos lá, devagarinho. O que a doutrina espírita nos traz? Esse acesso à informação, a explicação daquilo que nós não tínhamos antes. Eu compartilho a caminhada do Nelson. Não encontro nenhuma outra doutrina, nem no aspecto filosófico, religioso e científico, quanto mais na união dos três pontos, explicações que a gente consegue encontrar aqui. E quando a gente vai falar de vida, que é esse grande vazio, muitas vezes, essa falta de referência, aí que referência é essa que nós temos? A referência é que é o Mestre Jesus, que vai nos ensinar a viver, literalmente. E falar de vazio existencial é entender que todos nós temos o desafio existencial, o desafio de viver. E se existe vazio, pessoal, preenchamos esse vazio com o quê? Com propósito. É o tal do propósito de vida, ou propósito existencial, que faz toda a diferença. Ah, Nelson, mas eu não
sei, eu não tenho. Escolha. Escolha. A Norma falou muito sobre escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que basicamente é a escolha é tua, a escolha é minha. Foque em algo que você tenha preço, algo que você goste. Independente da questão profissional, material ou não, mas algo que te motive. Motivação é o motivo para a ação, algo que te tire da cama com vontade de realizar, encontrando alegria no dia a dia, alegria na vida, alegria nas pequenas coisas, porque não é pequeno, pode ser pequeno para o mundo, para os outros, mas para você não é. Como a Norma falou, e deu o exemplo agora em clínica, que a família queria que ele multiplicasse o dinheiro e perpetuasse a tradição, os negócios, a empresa, ele queria estudar, ele estava envolto, a motivação dele era outra. Então, a busca dessa motivação para o nosso eu, para a nossa vida, para a nossa caminhada, é essencial e importantíssima. Entendendo o que a vida conspira, vamos dizer assim, ou podemos analisar de uma forma mais bonita, o que a espiritualidade de luz nos dá de oportunidade para vivenciarmos. E temos uma dificuldade enorme de compreender, que foi o que a Norma falou ainda há pouco, da história da gratidão. Hashtag gratidão, sabe para quê? Para aquilo que me convém. Ah, quando me convém é hashtag gratidão. Agora aquele negócio lá, tô fora. Ih, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Deve ser um castigo, uma punição. A gente agradece aquilo que nos convém, com um olhar muito vinculado, cerceado, numa direção só. Mas quando a gente vai entendendo, ampliando, e isso a doutrina espírita vem aqui, nos ajudar ou nos convidar a enxergar um pouco além. Principalmente na dinâmica reencarnatória. Quando percebemos que muito do que nós acreditamos ser punição, nada mais é do que expiação, ou resultado das nossas ações, não tem nada a ver com punição de Deus, pessoal, esquece isso. Tem a ver com a soma, 1 mais 1 dá 2. Gosto de brincar aqui. Plantou morango, comeu morango no futuro. Plantou caco de vidro, vai cortar a mão no futuro. Simples assim, não tem nada a ver com Deus, nesse sentido. Então, esse ampliar de horizonte, esse entender toda a dinâmica da vida e que vai nos apresentando aquilo que nós necessitamos. Nem sempre não é aquilo que nós queiramos, aquilo que a gente quer. Ah, mas eu gostaria que fosse assim. Ah, eu também gostaria, mas e aí? E o que nós temos aqui hoje, concretamente? Essa é a análise individual que eu convido a todos nós a fazermos. E nos questionar o que a vida está me apresentando para o meu crescimento. Ah, mas a vida do fulano lá do Instagram, da menina, que é top. Ah, ali sim, aquilo que é felicidade. Tudo que foi interessante, tudo que a Norma veio falar aqui, em alguns momentos eu também reconheci pacientes em consultório que vai se replicando. Como nós ainda confundimos a história de palco e bastidor. O palco é isso aqui, ó. É o Instagram, é o Facebook. É quando a gente sai arrumado e projeta a felicidade, muitas vezes, sorriso no rosto. Sabe quando é que a gente aprende? Aprendizagem social, desde criança, na hora de tirar foto. Todo mundo sorria. Não interessa se você está chorando por dentro. Tem que sorrir para a foto. Tem que sair bonito na fotografia, tem que botar maquiagem para sair a foto no Instagram, no lugar legal, na viagem, naquele momento de prazer. E que bom, e vamos multiplicar isso, sim. Mas olha só, qual é a oportunidade, qual é o momento que nós compartilhamos com o mundo, ou com aqueles que nós se sentimos mais à vontade, as nossas dores, os nossos medos, os nossos questionamentos. Comigo aqui, com a Norma, como a gente trabalha na área de saúde, de certa forma faz parte da nossa realidade receber esse tipo de compartilhar, né? Mas, em geral, temos muita dificuldade de compartilhar o nosso lado sombra, muitas vezes, os nossos questionamentos de foro íntimo, as nossas dificuldades, as nossas resistências, os nossos medos, e por aí vai.
Porque, como a Norma disse, porque homem não chora, muitas vezes também a gente diz para nós próprios, a mulher também, eu não posso me sentir assim, eu sou mais forte, e veste a capa da super mulher, do super homem, tem a super mulher também, a heroína, e vai engavetando tudo aqui, ó, tudo aqui dentro, vai botando debaixo do tapete um monte de sujeira, um monte de questões que chega uma hora, ó, mais cedo ou mais tarde vem à tona. Vem à tona como? Através de crises, sim, de ordem da psique, de ordem mental, ou através do adoecimento físico, através do corpo físico, que vai registrando e acumulando todos esses conflitos que perpassam diretamente para o organismo físico, que é toda uma linhagem que nós aqui na doutrina espírita também vamos seguindo, estudando cada vez mais a inter-relação entre mente e corpo, e como a distonia entre ambos provocam doença com os nossos complexos, com tudo isso que a gente vem botando na gaveta, gente. Tá entendendo? Todos esses conteúdos que a gente vai metendo na gaveta e não vai realizando, ressignificando, buscando compreender, trazendo uma nova leitura, observando, se questionando, pegando uma outra direção, se fortalecendo. Eu estou aqui generalizando, mas são várias questões da nossa vida que vai nos apresentar para quê? Para crescimento, sempre. Sempre. Por mais que nós não consigamos, no momento da dor, e eu sei que é difícil, é fácil falar aqui na teoria, mas na hora da dor, entender ou se questionar no mínimo e dizer assim, epa, por que isso está acontecendo? Que lição que eu tenho que tirar disso aqui da minha vida? Não caindo como vítimas. A gente adora cair como vítima, né? Agora, é mais fácil. Se cair como vítima, a gente não assume responsabilidade, foi o que a Norma falou. A gente age ou reage. Somos ativos ou passivos no controle da nossa vida, no direcionamento, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. A Norma falou aqui ainda há pouco sobre relacionamento abusivo. Olha que interessante isso. Vou compartilhar com vocês. Hoje, alguns tópicos estão em baila, estão cada vez mais falados, e eu acho muito importante. Mas tem uma questão aqui que eu vou compartilhar com vocês. É o seguinte. Relacionamento abusivo, normalmente o foco é no abusador. Vamos crucificar, vamos colocar no prego, não pode, X errado. E é verdade, está errado. Não para crucificar e ficar julgando, não é isso? Mas não se deve, não estou passando pano aqui dizendo que está certo. Mas há pouco questionamento nenhum, sabem o quê? Naquelas pessoas que sofrem o abuso, e quando a gente percebe o caminhar da pessoa, muitas vezes é um padrão que se repete. Sai de um abusador e vai para outro. E sai desse outro e vai para outro. E assim continuamente, e muitas vezes vem num processo de infância, como a Norma deu a referência aqui. Então, o que eu quero trazer, pessoal? Muitas vezes o foco não está para fora, o foco está aqui, ó. Vamos entender nós, ou aquele que sofre abusos, continuamente, em diversos relacionamentos que vêm se repetindo, e se questionar, peraí, será que é o outro? Ou será que só está mudando de nome? Nos meus relacionamentos, eu estou sempre na mesma posição, sofrendo abuso. Abre parênteses, aquela frase que homem é tudo igual, não presta, só muda o nome, é tudo igualzinho. Depende. A gente se conecta com o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de mulher. Eu estou falando muito na dinâmica aqui, relacionamento do ponto de vista feminino e masculino. Mas a gente pode ampliar o leque. Não só para relacionamento amoroso, mas amizades também. O que eu quero trazer aqui? É muito mais amplo, tem tanta discussão, mas eu gostei muito de uma frase que você falou, Norma, que é o bem existir, ou bem viver, e como nós podemos sim, pessoal, olha só, transformar a vida mais alegre, mais leve, menos pesada, ou menos dolorosa, ou com menos sofrimento. Resumindo, dá para melhorar sempre. Às vezes tem que fazer um esforço, claro.
Para qualquer movimento que nós vamos fazer para a vida, tem que ter um esforço. Eu estou sentado aqui numa cadeira agora. Quando eu acabar, eu vou sair daqui e vou para o outro cômodo. Eu vou ter que fazer um esforço para levantar da cadeira. O outro cômodo não vai vir até mim. Isso para qualquer coisa. Estou fazendo uma analogia, uma brincadeira aqui. Então, qualquer movimento, qualquer direção que nós queiramos tomar para a nossa vida, a gente está falando aqui de felicidade que toca a todos, tem um caminho para a felicidade. Que caminho é esse? Fala aí, Nelson. Me diz aí que eu vou anotar. Pega aí, papel e caneta, anota. Felicidade é o amor que o Cristo nos mostra, nos exemplifica. Essa é a grande dificuldade que nós temos, mas dá para transformar a vida através do amor. Como, Nelson? Amando ao próximo como a ti mesmo. Amando a ti mesmo. Olha, ao próximo, mas a ti mesmo. O processo do auto-amor é fundamental, essencial, primordial, e a gente esquece. Ou finge que não vê, ou deixa para depois, muitas vezes preocupado no mundo exterior. Olhamos muito mais para fora do que para dentro. O movimento de olhar para dentro, o autoconhecimento e reforma íntima, é um movimento de amor, de auto-amor. E tudo isso é aprendizado. É aprender a viver. Aprender a viver é ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais alegre, mais feliz, dentro das nossas limitações. A felicidade não é desse mundo, mas dá para dar uma melhorada. Isso dá e só depende de nós. Norma, passo a palavra para você. Pois é, vale lembrar, né, que essa felicidade, né, a gente desfruta na medida que a gente vai se aproximando mais do amor do Cristo, né? Você falando aí, eu me lembrei, e eu fui pegar aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito interessante, né? Quando está no capítulo Bem-aventurados aflitos, muito oportuno, né, para o que a gente está falando, e no item 10, o espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se tornar puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada no mundo dos felizes. É como o passageiro de um navio atingido pela peste, que não pode entrar em uma cidade até que esteja totalmente descontaminada. Através de diversas reencarnações, o espírito se livra pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida, quando bem suportadas, fazem com que o espírito evolua, pois elas purificam e apagam as faltas. São como os remédios que limpam as feridas e curam os doentes, porque quanto maior for o mal, mais eficiente deve ser o remédio. Aquele que sofre deve saber que aceitar o sofrimento de maneira resignada, né, sem lamentações, é sempre proveitoso para o desenvolvimento do espírito. É aquela história que a gente deve procurar entender o valor da experiência, como que se está vivendo a experiência. Não se sentir menosprezado, não se sentir abandonado, não se sentir como alguém, às vezes as pessoas utilizam a expressão, eu estou me sentindo pior do que o cocô do cavalo, pior do que a pulga atrás da orelha do elefante. Aí vai, né, fazendo comparações. Gente, são portais, inclusive, essa forma da gente sentir e pensar. São portais para a nossa queda, para gravar nossa situação. Quando Jesus disse, olhai os lírios do campo, que crescem, não tecem, nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu com deles, ali ele já estava nos dando um exemplo de autovalorização. Se valorize. Se valorize como a beleza, como a singularidade do lírio do campo, né? Você é único, todos nós somos seres únicos. E todos nós temos igual importância no projeto divino. Todos somos criados em iguais condições. Simples e ignorante, sem privilégios.
E cada um teve a liberdade de seguir o seu caminho. O que nós estamos vivendo hoje são resultado das nossas conquistas, não é culpa de ninguém. As pessoas que estão no nosso caminho, elas são um instrumento de perfeição. Título de uma das lições lá de Jesus no lar. Instrumento de perfeição. A pessoa difícil no trabalho, a pessoa difícil no lar, a pessoa difícil no nosso relacionamento, que a gente atrai de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E vale lembrar, mas eu tenho feito de tudo, eu tenho procurado agir corretamente. Vale lembrar que tudo passa, que nada é permanente. Então, as dores também vão passar. Estou plagiando Maria. Mandou um recado lá para Chico Xavier, através de Emmanuel. Tudo passa. Diga a ele, Emmanuel, que tudo passa. E vale lembrar que a gente não atrai nada de graça. Por mais que sejam atrozes as dores, elas são portais para o meu crescimento. Seja pela oportunidade que eu estou tendo de me libertar, de limpar as minhas feridas, as minhas brechas, as minhas mazelas do passado e do presente, que existem as causas atuais e anteriores das aflições, que estão também nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, porque eu pedi, às vezes, eu quero dar um passo adiante, espiritualmente, chego lá com os meus orientadores, antes de reencarnar, eu digo, não, eu quero fazer isso, isso, isso. Porque eu quero evoluir, aí me empolgo, sabe? E os meus amigos dizem, não, olha, isso não convém, você não está preparado. Não, mas eu quero. Aí eles até, não, tá certo, vou dar uma chance. Chega aqui, a gente afrouxa. Chega aqui, a gente reclama daquilo que a gente pediu. A gente esquece que a gente pediu. Aí a gente quer ajudar um filho, a gente quer ajudar um amigo, né? E pede para vir naquela condição, olha, eu preciso salvar o meu filho. Eu quero ir junto dele. Chega, né? Nem todo mundo é um Tassiano, né? Tassiano. Lá do Livre Cristo. O pai lá do malfeitor, que Não colocou sei. os cachorros para poder comer Não carne no pai. Hã? Não lembro o nome. Não lembro. Pois é. Pois é. Um pai, a história é o seguinte, vamos ler Ave Cristo, gente, é um livro lindo. O pai queria salvar o filho de qualquer jeito. Cassiano, desculpa, é Cassiano? Acho que é isso mesmo, o Tassiano, coisa assim. Eu acho que é Cassiano. Agora você falou, me veio aqui a cabeça. Eu só sei que é a história de um pai que queria salvar o filho. O filho, o espírito vibrando junto em sintonia com as trevas mesmo. Basta dizer que no dia que o pai leva as crianças para homenageá-lo, e as crianças aí cantam músicas cristãs. E ele vira uma fera, solta os cachorros famintos, selvagens, e os cachorros trucidam as crianças e o próprio pai. Vocês terem uma ideia. Esse era o nível desse espírito que o pai queria salvar. E os mentores dando oportunidade, mas ele é um espírito realmente assim, que já tinha o coração formado, como diz Humberto de Campos, que já tinha internalizado Jesus. Ele não tinha a informação. Muitos de nós temos a informação, mas não temos a formação, que é diferente. A formação passa pela vivência. Então, ele já tinha o coração formado. Ele era um autêntico cristão. E mesmo passando por todas as dores, mesmo sendo trucidado pelo próprio filho, devorado pelos cachorros, mas ele não se revolta. Ele ainda pede novamente aos espíritos amigos para cuidar daquele filho, continuar cuidando daquele filho. A orientadora disse, olha, você tem 100 anos, a gente deu 100 anos para o trabalho. Já gastou tanto, mas ainda tem 100 anos. Só que dessa vez, ele não vai vir com a liberdade de fazer o que ele vinha fazendo. Ele vai vir na condição de um espírito que não podia se movimentar, se mexer, para não fazer as maldades que ele fazia, né? Então, às vezes, a gente vem, por exemplo, numa condição limitada, pegando esse exemplo aí. Uhum.
uma condição tetraplégica, sem movimentar braços, sem movimentar pernas, com o cérebro sem poder se expressar, nem falar a gente consegue, a gente vê direto nos hospitais. E muitas vezes quem está ali fora não sabe que ali é uma oportunidade que o espírito está tendo de amadurecimento, de ser interditado para não fazer as atrocidades que fazia no passado. Outras vezes não, é um espírito que pediu para vir naquela condição porque ele precisava, ele queria ajudar a família. E a família era muito orgulhosa, muito vaidosa, estava muito ainda na superficialidade. E aí precisa receber um ser nessa condição. É um espírito até evoluído, espiritualmente falando. Se submete a passar por aquela prova difícil para ensinar naquela família a humildade. Ou mesmo despertar. A família está parada e precisa despertar para novos valores. Cada caso é um caso, a gente não vai generalizar. Mas esse caso do filho do Tassiano simboliza, né, que, perdão se a gente tiver com o nome errado, né? Eu sei que um era Quinto Barro e o outro era Tassiano, e agora eu me confundi, quem era o pai, quem era o filho. Mas o que eu quero saber é o seguinte, gente, é que aquilo que parece uma prova atroz, difícil, intransponível, tudo está dentro dos desígnios divinos. E tudo tem a ver com as nossas necessidades evolutivas. E tudo é oportunidade de crescimento. Isso não significa que eu tenho que fechar os olhos para a dor do outro e dizer, ele precisa crescer, então ele tem que passar por isso. Não. Evoluímos e crescemos juntos. A exemplo desse pai que aceitou, para você ter uma ideia, ele aceitou continuar com o filho, só que agora o filho vinha imobilizado. Ele, um espírito de alta envergadura já, não precisava nascer de novo naquela condição. Mas ele se propõe a continuar cuidando do filho que ele muito amava. Isso para a gente saber que todos somos filhos de Deus, e mesmo as pessoas mais endurecidas, mais cruéis, têm jazidas ali a desabrochar. E tem alguém que as ame. E que está ali procurando ajudar para que elas um dia desabrochem e expressem aquilo que Jesus recomendou, deixar brilhar a vossa luz. Partindo desse princípio, todos nós temos o dever de nos ajudarmos. Hoje nós estamos numa posição. Amanhã eu posso estar na posição daquele que eu estou criticando. Ou daquele que hoje eu vi passando por uma necessidade e eu fechei os olhos quando eu poderia ter ajudado. Eu ignorei, não. Vai estudar, vai trabalhar, vai não sei o que lá, né? Quando eu poderia ter lembrado do que Jesus recomendou, quando fizeres por algum que está precisando, de repente sou eu que estou batendo a porta. É por mim que você vai estar fazendo. E aí eu quero aproveitar, Nelson, a gente tem alguns minutinhos ainda, serei breve, certo? Já exploramos o nosso horário, mas pode falar. Já? Então eu só quero, rapidinho, um minutinho, para a gente lembrar, né, de poder, quando as pessoas estiverem no momento de dificuldades, a gente lembrar que expressões como, eu preferi estar morto, eu não posso fazer mais nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para a vida dos outros, os outros vão ser mais felizes sem mim. Essas pessoas estão dando pistas de que estão precisando de ajuda. E é preciso que a gente desconstrua esses mitos de que quem quer se matar, se mata, ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular.
Se eu perguntar sobre suicídio, eu poderia induzir o paciente a fazer isso. Quem quer se matar não avisa. Suicídio é um ato de covardia ou de coragem. No lugar dele eu também me mataria. Tudo isso, gente, é preciso desconstruir. Porque quem está tentando se matar está aflito, desesperado, numa dor insuportável, está pedindo socorro, pedindo ajuda. Então não é apenas uma ameaça, é um desespero, é uma desesperança. E quando a gente pergunta com jeito o que está acontecendo com a pessoa, se ela está achando que não vale a pena continuar, se ela quer desistir, a gente vai estar mostrando que a gente está entendendo a dor dela e vai criar um canal de abertura para que ela se expresse, para que ela confie. Lembrar que não é covardia, não é coragem, é um ato de alguém que está no desespero, que está numa dor insuportável. E que a gente tenha cuidado para na hora que a gente estiver ouvindo a dor do outro, a gente não se deixe contaminar e pense assim, no lugar dele, quem sabe faria isso? Não. É bom a gente, naquele momento, lembrar que Jesus disse, vinde a mim, tende bom ânimo, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E a gente tem a doutrina espírita, né, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia, religião, essa doutrina que valoriza a espiritualidade do ser humano, como esse ser multidimensional, que tem essa oportunidade de voltar ao palco da existência carnal várias vezes, para poder reconstruir a sua história, refazer o caminho, desenvolver novas potencialidades, poder curar as suas mazelas, os seus traumas, ajudar a curar os traumas e os males do outro, compreender que a gente está sob a lei de causa e efeito, compreender que a gente está sob um intercâmbio espiritual e que o tempo todo nós estamos intercambiando com encarnados e desencarnados, que o que acontece com o outro influencia a gente e a gente também influencia a vida do outro, né? Lembrar que nesse processo também tem as influências espirituais negativas e que muitas vezes, se a gente perceber na nossa invigilância, a gente acaba mergulhando, né, num caminho de sofrimento sem fim, mas estimulados por aqueles que querem ver a nossa queda, né? E lembrar que pensar que a gente destrói a vida é uma grande desilusão, porque a vida continua após a morte do corpo biológico, nós continuamos vivos, né? E mais temos sempre, isso também é bom saber, que a gente tem a oportunidade sempre de reparação, de reconstrução, de refazer o nosso caminho, como o filho pródigo fez. Refez o seu caminho de volta aos braços do Pai Celestial. Norma, muito obrigado pela participação. Pessoal, todo mundo esteve conosco aqui. Depois a gente vai ler os comentários com calma. Se tiver pergunta, pode fazer, depois a gente tenta responder também. Obrigado a todos e vou te pedir, Norma, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos sim, só agradecer a Deus por mais essa chance, né? Agradecer por essa oportunidade daqui a gente poder estar bebendo na fonte dos ensinamentos do Cristo, lembrando, né, quando ele nos disse, né, aquele que beber da água que eu tenho para dar, esse saciará a sua sede, né? Eu sou o pão da vida. Então, Jesus, esse ser que abriu mão lá das paragens celestiais para passar por tudo que ele passou. Sofrimentos incomparáveis, os nossos, não tem nem comparação ao que ele passou. Tudo que ele nos ensinou, ele fez questão de exemplificar. Então, agradecer a gente poder estar aqui refletindo sobre isso. E saber que nós temos na Boa Nova essa fonte inesgotável de resiliência que nos convida a gente a refletir sobre o nosso lugar no mundo. O que eu vim fazer. O que vai ser bom para mim e para o outro. O que eu preciso ressignificar, o que eu preciso transformar. Agradecer aos espíritos amigos que nos auxiliam, facilitando para que a gente entenda esses ensinamentos. E agradecer
ao dono da vida, que merece a cada instante ser celebrado. Gratidão a todos. Que assim seja. Norma, obrigado pela participação, obrigado por estar conosco. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, dessa resenha espírita. E mais uma vez eu faço convite. Vai lá na playlist, no canal Renovando Consciência. Está lá Resenha Espírita. Tem muito programa já realizado e também no meu YouTube, nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.